Olá, hoje nós vamos falar como investir em ações, quais são os processos, o que você precisa saber para poder escolher uma ação, enfim, um pouco do conhecimento básico para você fazer seus investimentos de uma maneira mais eficiente. A gente tem como costume, né, a gente acredita que comprar ações é super fácil, né, é um processo fácil de você abrir uma conta na corretora e começar a comprar e vender, e que com isso a gente vai ficar rico rápido. Né? Que eu vou comprar a dica do meu amigo do clube, que falou que ganhou muito dinheiro com ações, que eu vou comprar uma dica do meu colega de trabalho, enfim. Todo mundo que começa a investir em ações de alguma forma vai atrás de uma dica para ganhar dinheiro rápido. Na verdade, o investimento no mercado de ações ele é um processo de longo prazo. É um processo que envolve você olhar para as companhias, analisar essas companhias, ver de que forma que elas vão gerar caixa, né, para a operação delas e finalmente para o acionista. Que nada mais é que o ato de comprar uma ação é o ato de ficar sócio de uma empresa, né, e fazer parte das divisões de lucros que essa empresa vai ter no longo prazo. Obviamente, então você precisa entender o que você está fazendo, né? Você precisa saber exatamente que ação que você está comprando, o porquê de comprar aquela ação, em que setor que ela está, em que contexto comprar aquele ativo para ele fazer parte do seu portfólio. Obviamente, comprar uma ação só, você está exposto muito ao risco daquela empresa ir bem ou ir mal. Né? O ideal é sempre que a gente monte um portfólio com algumas ações para se diversificar suas exposições para vários setores diferentes. A gente nunca sabe como vai ser a dinâmica da economia para cada um dos setores ou da economia como um todo. Então tem muitas empresas que dependem, por exemplo, de faturamento de serviços prestados no exterior ou de venda de produtos para o exterior, que talvez tenha uma dinâmica diferente das companhias que prestam serviço localmente no Brasil. Ao longo da minha vida, cometi muitos erros investindo no mercado de ações. Comprava dicas de colegas de trabalho, investia logo no começo em opções, achando que ia ficar rico rápido, e isso foi me ensinando de alguma forma a ser mais prudente, a ter mais eficiência nas minhas decisões e a estudar muito mais sobre o mercado. Comecei isso há mais ou menos 20 anos atrás e foi quando eu comecei estudando sobre o assunto, até debruçando na faculdade de economia, no investimentos em ações, e isso foi me moldando até a criação da gestora em 2015 e com o passar do tempo, ainda numa gestão mais profissional, poder montar modelos que selecionassem ações, e é isso que a gente faz aqui hoje na Vanguard. Então vamos a algumas características que são super importantes na hora de investir em ações. A primeira delas é ter objetivo de longo prazo. Sempre que comprar alguma ação, olhar para um horizonte muito maior do que dias ou meses. É muito comum a gente comprar um papel e ficar acompanhando a cotação dele dia a dia para saber se a gente está ganhando ou perdendo dinheiro. Essa é a maneira mais ineficiente de se comprar uma ação. Isso é muito mais ligado a um preço que depende de uma aleatoriedade do curto prazo do que, de fato, comprar o valor da companhia que acaba amadurecendo ao longo do tempo. Você tem que entender, obviamente, qual que é a sua tolerância a risco. Existem meios de você comprar ações de companhias mais defensivas, que têm fluxos de caixa muito mais previsíveis, do que comprar ações de companhias que têm um futuro duvidoso, né, ou que estejam no processo de reestruturação e que talvez não vai ser o investimento mais óbvio que você vai ter no seu portfólio. Apesar de eu ter falado da palavra óbvio, no mercado de ações nunca existe nenhuma obviedade, não existe uma certeza de nada, mas existe algumas possibilidades, algumas perspectivas que podem te ajudar a fazer os investimentos de uma maneira mais eficiente. Mais uma vez, é importante a gente falar sobre a questão da diversificação dos investimentos. É muito importante ter mais de um ativo na tua carteira. Vou dar um exemplo aqui. Você pode ter comprado, por exemplo, as ações da OGX, que foi uma empresa de extração de petróleo que o Eike Batista criou e que, infelizmente, não teve uma boa perspectiva, não teve um bom fim. Se você tivesse todo o seu dinheiro nessa empresa, acreditando que isso realmente ia ser ia ser a grande empresa de extração de petróleo do Brasil, que ia ser a nova Petrobras, etc., você teria perdido boa parte do seu capital investido. Se isso fosse 1/10 do seu portfólio, se fosse uma fração do que você tem investido em bolsa, a sua dor de investir naquele ativo seria muito menor. Por isso que é muito importante a diversificação, é muito importante ter tempo livre para poder analisar mais do que um ativo, né? E é super importante você controlar as suas emoções.
Se você ficar acompanhando dia a dia o preço das suas ações, é bem comum ter uma comportamento psicológico tradicional no mercado, que é você vender logo as ações que você está ganhando dinheiro e manter aquelas perdedoras no seu portfólio. Isso vai fazer com que você sempre mantenha as ações que estão perdendo dinheiro e fique vendendo rápido as ações que estão ganhando. E, na verdade, o que a gente observa muito através de estudos é que as ações que estão melhorando, elas costumam ganhar muito mais valor, e as ações que estão perdendo tendem a continuar perdendo mais. Então isso vai fazer com que você se livre logo das suas ações vencedoras e mantenha as ações perdedoras. Isso é muito ruim para a saúde do seu portfólio no longo prazo. Tem uma coisa que sempre se falam de comprar barato e vender caro. Realmente é importante você comprar um ativo barato, é realmente importante você vender um ativo quando ele estiver mais caro, mas existem jeitos às vezes de comprar uma ação que está num processo de alta, né, que ainda tem bastante valor a se conquistar, tem muito espaço de preço ainda, mas ele já começou num processo de tendência de alta. Você não precisa comprar aquele papel que está super desvalorizado, que está abandonado ali, porque ele certamente tem uma história por trás dele, e se você for pesquisar sobre a companhia, olhar os números de balanço, vai ver que as perspectivas não são tão claras, o crescimento da companhia não é tão evidente. Então, em função dessa falta de evidência de que a companhia está numa boa tendência de alta, ela também tem uma perspectiva de preço pior. Então, às vezes é bom comprar uma ação que não está tão barata, mas que está num processo de encarecimento, vamos botar dessa forma, e que vai ficar mais cara ainda lá na frente. Às vezes isso é muito mais efetivo do que você procurar barganhas, porque elas são muito difíceis de serem encontradas. Evite alavancar seu portfólio. Às vezes tem muitas pessoas que querem ganhar dinheiro rápido e vão fazer isso através de alavancagem, investindo 1, 2, 3 vezes o valor do patrimônio que tem disponível para as ações. E o que acontece com isso? Num movimento de queda generalizada dos ativos, que a gente chama de drawdown de um portfólio, você vai perder muito mais dinheiro do que você tivesse com uma vez de alavancagem. Para recuperar essa queda, que vai ser muito mais intensa por causa da alavancagem, vai ser muito mais doloroso e muito mais trabalhoso. Então mantenha sempre o teu portfólio aí adequado ao tamanho do seu bolso, ao tamanho do dinheiro que você tem disponível para investir em ações. Novamente é importante falar, não olhe toda hora a rentabilidade do teu portfólio. Se você olhar toda hora, você vai fatalmente vender os caras que você está ganhando mais rápido do que os caras que você está perdendo. Você vai manter os perdedores e vender os campeões. Mantenha as ações que estão dando resultado. Não olhe toda hora, porque isso vai te induzir a fazer esse tipo de erro em operacional. Outra questão super importante é saber um básico sobre contabilidade, um básico sobre fluxos de caixa de companhia, para você poder fazer uma análise, né, por mais que esse não seja seu negócio, né, que não seja a sua formação, você poder fazer uma análise daquela companhia que você está investindo, ou poder avaliar um relatório de um banco que fez uma análise, deu um preço-alvo para uma companhia, da onde veio aquela informação, da onde veio aquele número, né? Então isso é super importante, ter esse conhecimento financeiro, técnico, para poder avaliar essas companhias. E dito tudo isso, o que é importante ficar de lição? Investimento em ações demanda tempo, demanda dedicação. Então é importante entender sobre o mercado, é importante ter disponibilidade para poder avaliar as companhias, conseguir formar um portfólio robusto, mais ou menos de 5 a 10 ativos dentro da sua carteira, para ter diversificação, né? E por fim, conhecer do negócio das companhias e entender qual potencial de valor que aquela companhia tem e como isso pode se refletir em valorização do teu portfólio a longo prazo. E com isso a gente termina o nosso vídeo sobre investimento em ações. Segue a gente nas redes sociais, se tiver alguma dúvida comenta aqui embaixo, curta esse vídeo e até a próxima.